Matéria extraída do site do MSN no link descrito na descrição deste vídeo. Computadores com rastreamento ocular poderão ler pensamentos. E quando isso acontecer, o debate sobre privacidade se tornará ainda mais importante. Pense por um momento na seguinte lista: republicano, aborto, democrata, futuro, Afeganistão, sistema de saúde, casamento homossexual, abre parênteses, adoração à besta, fecha parênteses. Observação: este parênteses não consta da matéria original. Continuando então. Existe uma quantidade enorme de informação refletida na forma como você acabou de ler essa lista. Seus olhos pausaram por um segundo sobre certas palavras. Suas pupilas se dilataram, mesmo que levemente, em qualquer item da lista. Seus olhos piscaram em ritmos diferentes. Você releu alguma das palavras? E se sim, qual delas, e por quanto tempo? O rastreamento de olhos, que usa imagens de uma ou mais câmeras para capturar alterações nos movimentos e na estrutura de seus olhos, pode medir todas essas coisas com uma precisão impressionante. Existem muitas aplicações benevolentes para o rastreamento de olhos, mais notavelmente permitir que portadores de deficiências possam interagir com objetos numa tela. Mas recentes avanços estão levando a tecnologia a uma estreia com as maiores aplicações iniciais sendo provavelmente em interfaces de usuário e games. A Apple, por exemplo, registrou patente para uma interface de rastreamento ocular tridimensional, e a empresa europeia Sensi pretende ter seu software próprio em smartphones no próximo ano. Conforme o rastreamento de olhos se tornar cada vez mais comum em laptops, tablets e smartphones nos próximos anos, teremos uma nova frente no debate sobre privacidade digital. Hoje, a técnica não está completamente pronta para a adoção no mercado de massa. Os cálculos necessários pesam até mesmo sobre os avançados chips de computador encontrados em muitos dispositivos de consumo da geração atual. Além disso, nem todos esses dispositivos possuem câmeras frontais que possam capturar imagens dos olhos do usuário. Mas esses obstáculos estão desaparecendo à medida que celulares e outros dispositivos se tornam cada vez mais poderosos. Embora os laptops e tablets atuais possam ter problemas para realizar cálculos de rastreamento ocular, os de 2015 o farão com facilidade. E quase todos eles terão câmeras frontais. Quando estiver pronta, a tecnologia de rastreamento ocular colherá informações, transmitindo não só o que lemos online, mas também como lemos. Será que nossos olhos pairaram por alguns segundos num anúncio em que acabamos não clicando? Como nossos olhos se movem enquanto absorvem os conteúdos de uma página? Existem certas palavras, frases ou tópicos que parecemos preferir evitar. Será que, no futuro, receberemos anúncios online com base não só no que compramos, mas também nos pensamentos refletidos nos movimentos de nossos olhos? Vamos fazer aqui uma pausa no texto original desta matéria. Você se lembra o que está escrito no capítulo 13 de Apocalipse? Vejamos o que é dito neste capítulo. Então vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande autoridade. Também vi uma de suas cabeças como se fora ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu à besta a sua autoridade. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias.
e deu-se-lhe autoridade para atuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Também lhe foi permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los, e deu-se-lhe autoridade sobre toda a tribo, e povo, e língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a perseverança e a fé dos santos. E vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Também exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e fazia que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. E operava grandes sinais, de maneira que fazia até descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. E, por meio dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam sobre a terra, e lhes dizia que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Foi-lhe concedido também dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Agora podemos compreender como a besta que sobe do abismo poderá saber quem vai adorá-la ou não, e assim poderá assassinar todos os que não vão adorá-la. Voltando então ao texto original da matéria, nos é dito ainda que essas informações serão coletadas, analisadas e revendidas a centenas de empresas anunciantes, provedores de análises de dados e outros através do ecossistema digital, no que a indústria chama de cadeia de valor do marketing móvel. Em teoria, esses dados serão anônimos, não pessoais. Mas na prática, o anonimato será fácil de penetrar. Por exemplo, dados de rastreamento ocular coletados de tablets e smartphones serão vinculados a um identificador exclusivo de dispositivo, associado a um aparelho específico. Esses dados também serão correlacionados a precisas informações de localização e rastreamento, muitas vezes com a precisão de uma residência ou escritório específico. Se aprendemos alguma coisa com os constantes problemas de dados coletados sem nosso consentimento, pense na Carrieric em novembro, o Android em dezembro, e Google, Twitter, Apple e Android no mês passado, é que essas histórias costumam seguir um padrão previsível. Após alguns dias de manchetes, pedidos de investigações parlamentares ou na Comissão Federal de Comércio e declarações de controle de danos feitas por representantes empresariais, a atenção muda de lugar. Para cada vazamento de dados que é identificado e contido, existem provavelmente dezenas de outros esperando para serem descobertos. Esse é um ambiente onde pedir desculpas, em vez de permissão, se mostrou uma estratégia de negócios altamente bem-sucedida. Na grande maioria do tempo, ninguém terá interesse em reunir todas essas informações. Mas se alguém quiser nos identificar pelo nome, estudar nossos movimentos dos olhos e tentar descobrir o que nós, como indivíduos, estávamos pensando ao visualizar conteúdos digitais, todos os dados necessários estarão prontamente disponíveis. Também precisamos reconhecer as aplicações do rastreamento ocular na segurança e na aplicação da lei.
Pesquisadores dos Estados Unidos e do Reino Unido mapearam a correlação entre ritmo de piscadas, dilatação da pupila e fraudes. O Departamento de Segurança Doméstica está desenvolvendo um programa de pré-crime, focado em identificar criminosos antes de estes agirem. O programa, conhecido como Future Attribute Screening Technology, tecnologia de rastreio de atributos futuros, em tradução livre, é projetado para analisar imagens obtidas em postos de controle em aeroportos e medir movimentos dos olhos, posição e olhares fixos, além de frequência cardíaca, respiração e expressão facial, para identificar comportamentos suspeitos. Naturalmente, é tentador pensar numa solução bastante simples contra rastreamentos oculares indesejados em nossos dispositivos eletrônicos pessoais. Tampar a câmera com um pedaço de fita. Nos dispositivos de hoje, isso resolveria, mas pode não ser uma opção no futuro. Como sugere uma patente registrada pela Apple em 2004, as telas do futuro poderão incluir milhares de minúsculos sensores de imagens incorporados à própria tela. Hoje, quando lemos algo online, nossos pensamentos ainda pertencem a nós. Vamos aproveitar enquanto dura. Fim da matéria. Querido internauta, fica aqui o conselho do Altíssimo deixado em Isaías 55, 6 a 11. Buscai ao Altíssimo enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se ao Eterno, que se compadecerá dele, e para o Todo-Poderoso, porque é generoso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Eterno. Porque, assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque, assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei.